but I know what it takes. Someone... Audio Jungle. Audio Jungle. Abra seu livro na página 17 para a gente continuar as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Foco na escrita. Narrativa de ficção científica. Na página 10, lembra que você teve que usar a sua criatividade e criar um equipamento e descrever a sua função? Agora escreva uma narrativa de ficção científica em que esse equipamento seja essencial para a história. A preparação. 1. Planeje seu texto. A. Escolha o tipo de narrador. Vai ser narrador observador, que apresenta os personagens, conta como os fatos se desenvolvem, mas não é personagem da história, não participa das ações, ou vai ser narrador personagem? Conta a história e participa dela como personagem. B. Descreva o lugar onde os fatos vão acontecer. C. O que aconteceu ao personagem principal? D. Na sua história, qual é a função do equipamento que você criou? Na página 10? 2. Escreva de forma resumida o enredo da história. Lembra de ter concordância verbal entre pronome pessoal e verbo. De usar coesão e evitar o uso desnecessário de palavras repetitivas. Mãos à obra. Página 18. Produção. 3. Faça a primeira versão de seu texto. Pode ser no seu caderno. Lembre-se de que a narrativa deve ter começo, meio e fim, contando uma aventura que acontece com os personagens, características da ficção científica, isto é, deve mostrar um equipamento tecnológico que não existe na atualidade, mas que pode vir a existir. Diálogos entre os personagens e o título. Agora vocês vão fazer a avaliação. Avalie seu texto, verificando o que precisa ser mudado, corrigido. Criou uma história contando uma aventura de ficção científica? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. O leitor consegue entender quem são os personagens, suas características físicas, seus comportamentos? Se sim, mão verde. Não, mão vermelha. Na história, há elementos da ficção científica, ou seja, recursos tecnológicos que não existem nos dias atuais? Sim, mão verde. Não, mão vermelha. Há diálogo entre os personagens? Sim, mão verde. Não, mão vermelha. Há um título adequado para a história? Sim, mão verde. Não, mão vermelha. As palavras estão escritas de maneira correta? Sim, mão verde. Não, mão vermelha. 5. Faça a versão definitiva de seu texto. 6. Crie uma ilustração para a sua história. Faça um desenho bem bonito e caprichado, hein? 7. Deixe a sua história exposta no mural da sala de aula. E 8. Leia as histórias escritas pelos colegas. Como nós não estamos na escola, cada um está na sua casa, você pode gravar um vídeo lendo a sua história, compartilhar na agenda para a professora e os colegas estarem ouvindo a sua história. Tá bom? Façam essas atividades com bastante criatividade e capricho, hein? Nossas atividades por hoje chegaram ao fim. Beijos!